na polarização que a gente falou aqui do Zubeldia, você acha que ele caiu também por isso? E de que lado que você tava nessa... Pela polarização do... Eu tenho... Você acha que ele caiu porque ele também não usou o três zagueiros? Não, mas na real ele não caiu, né? Na real ele não caiu, né? O Zubeldia não caiu, ele pediu demissão. Isso também é uma coisa... Ele pede demissão, o São Paulo diz pra ele, calma. Ele vai... E ele é convencido a ficar. Aí ele... Que eu vi o Arnaldo falando no canal do Tricolaço. Lá. Aí o Zubeldia viaja pra Argentina, volta, e aí quando ele volta, os caras, mano, então, acho melhor você vazar mesmo, assim. Ele meio que pediu demissão, mas depois ele mudou de ideia, e o São Paulo também mudou de ideia, né? Sim, ele... Mas a demissão surge por iniciativa dele, né? Não foi algo que os caras pensaram lá e concluíram que era melhor trocar. Surge a partir de uma... E aí depois do jogo contra o Vasco, como contou o Arnaldo, né? Aquele jogo horroroso que o São Paulo fez contra o Vasco. Eu acho que demonstra muito do trabalho dele, que era um trabalho ruim. São Paulo perdeu pro Vasco. Desde que o Vasco ganhou aquele jogo contra o São Paulo, ele não ganhou de mais ninguém. Ele perdeu para todo mundo e de formas diferentes, né? Sim. Então acho que isso mostra como o trabalho dele era um trabalho frágil. E aí ele vai e, acho que não vai dar mais e tal, não sei o quê. E aí é interessante você voltar nos fatos depois com outra leitura, né? Eu tava trabalhando no Morumbi aquele dia e fui à entrevista coletiva. E uma das primeiras perguntas da entrevista foi até uma pergunta do Paulo do Vale, que é setorista do São Paulo lá na Rádio Bandeirantes, que aliás sempre faz ótimas perguntas nas entrevistas. Muito bom. Ele pergunta, você entende que há algo assim, né? Você entende que talvez a diretoria possa reavaliar seu trabalho e talvez decidir por uma troca nesse momento? Ou nessa parada, né? Foi o último jogo antes da parada. Ele fala, o trabalho sempre é reavaliado e tal. Mas naquele momento, aquela resposta pareceu uma resposta meio protocolar. Só que aí você voltando aos fatos depois de outras informações, você vai se lembrar que aquela entrevista acontece depois dele no vestiário meio que falar, acho que não vai rolar. Então tem esse movimento, eu acho que o movimento parte dele. Depois o que acontece é uma consequência disso. Ele sai, aí eu acho que ali talvez depois tenham pensado, de fato, talvez seja melhor ele não permanecer, vamos começar a procurar aqui outro nome e tudo mais. E aí depois quando ele volta ele não fica mesmo. Mas o ponto de partida da saída dele da saída do Zubeldia é dele mesmo. Não é ali uma avaliação da diretoria um dia depois, acho que coisas não estão rolando. Sobre o trabalho dele? Não, por que você acha que dividiu tanto? Porque, cara, eu ficava assustado, assim, depois de jogos do São Paulo, abri o Twitter ou Instagram, e era uma polarização louca, assim. Cara, eu nunca tinha visto. Uma ala que defendia muito e uma ala que odiava. Né? Tinha muita gente que largou a mão naquele jogo ali. Mas antes era uma loucura, cara. Tipo, você podia falar mal, que era pau, assim, ou bem. Tinha uma galera que amava ele. Isso foi uma coisa estranha, porque foi um grupo que eu acho que, assim, viu nele algo que outras pessoas não viram. E isso ficou muito potencializado, né? E são até, Arnaldo e Tironi são meus amigos mesmo. E a gente discorda, a gente até discutiu uma vez aí sobre essa questão do Zubeldia. E eu sei que eles eram defensores do trabalho dele, né? E a gente tinha visões diferentes, e até tudo bem. São amigos que discordam. Você não defendia a continuidade? Mas em algum momento, quando isso ficou uma coisa, até por estar em um veículo segmentado, se tornou uma coisa que ficou uma polarização agressiva em algum momento. Então teve um instante que eu tentei... torcedor, sim. Fala. E até por parte um pouco de um lado e do outro das análises. Então teve um momento que eu tentei me colocar meio no meio dessa história pra, cara, vamos dialogar, né? Vamos tentar ver o que a galera que defende acha e o que os que são detratores acham, pra gente evoluir um pouco nesse debate. Porque chegou um momento que virou uma briga, sabe? Virou uma briga entre as pessoas. E isso nunca é legal, né? Claro. Mas eu achava o trabalho... Assim, o começo foi bom, o primeiro momento ali, ele chega com mudanças e tal, e o time embala, uma sequência legal, ganha. Eu acho que no ano passado os resultados foram bons. Se você olhar para a realidade do São Paulo hoje, um time ser sexto colocado do Brasileirão, ser quartas de final da Libertadores e quartas da Copa do Brasil, sendo eliminado para o finalista nas duas ocasiões, né? Ele é eliminado na Copa do Brasil para o Galo, que foi finalista contra o Flamengo, e eliminado na Libertadores para o Botafogo campeão. Não são resultados ruins. São Paulo não tem um super time.
Não dá pra você não vender. Não foram eliminações... Fechatórias. Não, você perdeu... Equilibrado ali, pau. O Lucas perdeu um pênalti ali que poderia mudar a história. O jogo da volta, acho que o São Paulo até fez por onde classificar. O gol que o Caleri perdeu no Rio de Janeiro, cara. E o no Morumbi também. O jogo dando risada ainda. O jogo da volta contra o Botafogo, ele se ofereceu pro São Paulo classificar. Ofereceu. E o time não teve competência. O jogo contra o Galo, acho que o São Paulo foi mal nos dois. Mas também foi apertado. Foi 1x0 aqui, 0x0 lá. Foi um gol no último lance do Batalha de cabeça. Mas foi apertado, o Galo também criou pouco e tudo mais. Então, são eliminações que são ok, não tem nada ali absurdo. Você fala, pô, passou vergonha, né? Agora, nesse ano não, né? Nesse ano o time acumulou muitos insucessos. O Campeonato Paulista, ele foi a primeira fase inteira muito ruim. São Paulo fez, na minha opinião, um bom jogo no Campeonato Paulista. Um grande jogo no Campeonato Paulista. Que foi o último contra o São Bernardo. Muita gente até coloca o jogo contra o Corinthians nessa conta, mas eu não acho que tenha sido. O jogo contra o Corinthians era um jogo apertado e um jogo com defesas do Rafael ali enquanto estava 0x0. E essa foi até uma pergunta que eu fiz pro Zubeldia na entrevista coletiva depois desse jogo. E eu me lembro bem, porque o São Paulo, o primeiro tempo vira 0x0, apertado. O Rafael tinha feito 2 grandes defesas. E aí, no segundo tempo, São Paulo muito rápido faz 2x0. E eu perguntei pra ele, pô, mas o que mudou de um tempo pra outro? E ele me responde, a felicidade de encontrar 2 gols. Encontrar. Ele não falou, não, fiz uma mudança aqui, ali, ajustou. Ele falou, não, a gente encontrou 2 gols e isso mudou o jogo a nosso favor. Então, pra mim, o São Paulo fez um grande jogo no Paulista, que foi contra o São Bernardo na última rodada. De fato, jogou bem aquele dia, uma vitória por 3x1, se não me engano. E depois, cara, assim, o Campeonato Brasileiro você estreia empatando com o Sport. E tem uma coisa também, não sei se você vai concordar. No Brasil, eu não sei quem que falou isso. Não sei se foi o Luiz Castro. Eu não lembro, mas teve um treinador que chegou, um desses que ganhou alguma coisa, ou que foi bem, falou, no Brasil você joga 2 jogos. Um é dentro do campo e o outro na coletiva. O Zubeldia me parecia ser um cara muito... Apesar de algumas tretas que ele teve, uns destemperos, que também, até aí o Abel tem direto. Mas ele me parecia ser um cara, quando você parava pra escutar, era bom de escutar. Boas entrevistas. Bom de escutar. Você acha que as coletivas também deu mais tempo pra ele? Porque, sei lá, quando eu vejo entrevistas do Kleber Xavier, o Kleber Xavier ele fala bem. Sim. O cara que fala bem, eu acho que ele se comunica melhor que o Carille, por exemplo. Só que não é um cara que eleva o pensamento, sabe? O que muda, usa na coletiva uma habilidade de você tirar o foco de uma coisa e colocar na onde ele quer, dar luz para uma coisa que ninguém tá olhando, como o Abel faz, é mestre nisso. O Zubeldia era um cara que eu não sei se ele fazia tanto isso, mas ele era um cara que elevava um pouco a discussão, que você queria parar para escutá-lo. Você acha que isso garantiu mais tempo e eu sentia mais apoio? Eu sentia mais isso no ano passado. Esse ano acho que ele tá Esse ano, cara, pela pressão também, né? E eu acho que ele foi sentindo um pouco dessa polarização também. O Zubeldia é um cara muito culto. Deu pra perceber isso nesse período. Ele sempre citava livros ali, frases de... E isso eu acho que é um traço um pouco do treinador argentino. O treinador argentino ele tem uma bagagem cultural maior do que o nosso. É só você pegar o número de livrarias que tem em Buenos Aires e bibliotecas, o que tem que comparar com o que tem em São Paulo. Eles são caras mais cultos, que estudam, tanto que um dos cursos de referência de formação de técnico, ele é da Argentina, né? O curso da ATFA. Então eu acho que isso é um aspecto, sim, a favor dele, né? As entrevistas dele eram boas em um determinado momento, tirando um destempero ou outro que ele tinha. E acho que uma outra coisa que em algum momento também fez muita diferença a favor dele era o temperamento, e depois eu acho que começou a fazer contra, era o temperamento dele à beira do campo. Porque no começo, e isso é uma coisa muito do torcedor, o cara olha o comportamento do cara maluco ali na beira do campo, e o cara se sente representado. Fala, porra, esse cara... É o que eu senti quando o São Paulo treinou o Santos. É o que o Palmeirense sentiu com o Abel também. É isso. Eu até vi uma vez um tweet que eu achei muito interessante sobre isso. Volta São Paulo. Eu acho ele muito bom treinador. Nossa senhora. Uma vez eu vi um tweet muito interessante sobre isso. Um cara escreveu assim, numa publicação X lá sobre o Zubeldia, ele falou, eu acho o Zubeldia um técnico ruim, mas eu nunca vou esculhambar um treinador que defende as cores do meu time da forma que ele defende. É isso. Então, eu acho que isso também deu muito tempo a ele, assim, o comportamento. E não era nada ensaiado, era uma coisa espontânea, dele invadir o campo, abraçar os caras e tal. Só que chega um momento que só isso não basta, né? Perfeito. Você precisa ter isso e mais. Perfeito. E aí, isso já não bastava, ele começou a tomar muito cartão, muita suspensão, muita reclamação, aí briga com um, briga com outro. Então, o ambiente também foi ficando meio ruim pra ele, né? Eu me lembro, por exemplo, do jogo contra o Alianza Lima, foi o jogo contra... Isso, Alianza Lima. Que foi o jogo da questão do Bobadilha com o rapaz lá, o Navarro, se não me engano, não, era Tadieres, não era Alianza Lima, do Tadieres.
em que ele é perguntado sobre isso e ele fica maluco com a pergunta. Foi até a pergunta do Paulo do Vale também, de novo. E ele fica maluco. Pô, ganhamos um jogo de... Não, empatamos um jogo... Não, ganhamos. Ganhamos um jogo, passamos a Libertadores, você quer me perguntar de outra coisa que não o jogo? Então acho que em algum momento esse destempero... Foi muito mal. O destempero dele nessa reta mais final também começou a incomodar um pouco mais as pessoas, né? Sim. E isso começou a contar contra ele. O que era uma coisa a favor no início e as pessoas olhavam, pô, legal, esse cara defende meu time. Em algum momento começou a se tornar de novo esse cara tá suspenso. De novo ele não vai estar à beira do campo. E geralmente quando ele não tava, o desempenho era ruim. Tinha um problema ali. O jogo contra o Galo é muito emblemático nesse sentido da Copa do Brasil. Ele não está suspenso e o jogo vai 0x0, 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 0x0 e o técnico que estava no lugar dele não faz nenhuma mudança. E o jogo acaba 1x0 pro Atlético, um gol no último lance. E naquele dia se questionou muito isso. Pô, qual é o impacto da ausência do treinador no time? Ficou um auxiliar e o time estava jogando mal, ele não mexeu, o time perdeu o jogo de ida de um mata-mata em casa. Então esse comportamento eu acho que em algum momento começou a contar contra ele e lógico que somado a isso, a falta de soluções no campo. Em algum momento ele deixou de encontrar soluções. E desse ano principalmente.